Então vamos lá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Pou.Dividendos. E se você curtir, aí o canal, o conteúdo que eu venho gerando, as apresentações, os temas, por favor, se inscreva, não deixe de se inscrever aí no canal, participe, comente, né? Pode dar aí o feedback, se gostou, se não gostou, se concorda ou não concorda. Então, sem maiores delongas, vou seguir aqui com o conteúdo que eu preparei para hoje, para a gente poder conversar sobre diversificação e como que esse tema é super importante para quem pretende ou quem já tem, na verdade, uma carteira de investimentos e está ali dando os primeiros passos, escolhendo as suas ações, fazendo esse mix entre renda fixa e renda variável, né? Cada um aí tem um papel importante, cada setor, cada categoria de investimentos tem um papel importante na sua carteira, principalmente quando o foco é a renda e você poder dar chance para que os seus investimentos em ações boas pagadoras de dividendos possam evoluir, crescer, aparecer e dar o resultado esperado, né? Que é a renda passiva, recorrente, crescente e perpétua. Então, essas são as três características principais dessa filosofia de investimento. E aqui, hoje, nessa live, nesse vídeo, eu vou explorar três áreas importantes, três tipos de carteira, né? A carteira do iniciante, a carteira do intermediário e a carteira do avançado, para que a gente possa contextualizar a nossa conversa, para que a gente possa estar na mesma página, porque existem estratégias diferentes para cada fase do investidor. Então, se a conversa for com alguém que está iniciando, nós temos que contextualizar essa conversa e falar de coisas que são importantes para quem está começando, né, a investir, a comprar suas primeiras ações, a montar a sua carteira. Se a pessoa está na fase intermediária, aí já vão ter outras características importantes. A pessoa já pode pensar em estratégia, a pessoa já tem ali uma experiência maior em conduzir a carteira, já vem recebendo seus dividendos, já sentiu o gostinho, né? Diferente de quem acabou de começar. Então, essas questões são importantes. Se a pessoa está no nível avançado, já tem aí uma experiência de pelo menos 2 ou 3 anos investindo em ações, tem uma carteira mais robusta, já vem recebendo dividendos e agora, né, está procurando aí balancear a sua carteira para que ela possa render mais, os temas vão ser outros. Deixa eu ver aqui, perdi aí o que o Ricardo falou, deixa eu ver se eu consigo ler. O negócio vai subindo aqui, vou acompanhar no YouTube. Ah, tá, pode acompanhar lá, Ricardo, quem quiser isso. Vou deixar aqui. Eu gosto muito de ter vocês aqui no Instagram, porque dá para interagir mais. Mas quem quiser também assistir pelo YouTube, é só entrar lá no meu canal, se inscrever, participar. Tem um chat lá também. Aqui no Instagram eu tenho que ficar de olho no chat, senão eu perco, né, os comentários ou as perguntas. Mas aqui no Facebook, no YouTube, fica um pouco mais fácil. De qualquer maneira, eu vou procurar ficar atento às perguntas e aos comentários nas três plataformas, mas eu vou procurar desenvolver aqui o meu raciocínio e trabalhar esse tema de um assunto que eu estou tirando diretamente da apostila que eu criei para o meu curso, né, que se chama Fábrica de Dividendos. Então, no curso, eu tenho oportunidade, juntamente com os alunos, de
nos aprofundarmos de uma forma mais intensa sobre determinados temas, para a gente poder entender e contextualizar essa conversa. Então, hoje, especificamente sobre esse assunto, vocês podem ver aqui, quem está lá no YouTube, no Facebook, eu já estou com a tela compartilhada, pode ver que eu estou aqui na aula 08 do primeiro módulo do meu curso, onde eu trabalho essa questão, e desculpa aqui o economês, mas esse tema aqui, ele tem um nome, né, em finanças, que se chama de alocação de ativos. Então, eu quero trabalhar essa questão de alocação de ativos, sendo que eu quero dividir essa conversa em 3 fases, tá? Para dar aí uma dimensão. Agora, por que 3 fases, né? Quem está aqui comigo desde o início já viu que eu quis dividir em fase iniciante, fase intermediária e fase avançada. Vamos falar primeiro sobre a fase de iniciantes, ok? A fase de iniciantes. Então, uma carteira, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui foi uma criação minha, tá? Aí eu pedi para fazer esse tipo de arte para poder exemplificar como eu enxergo uma carteira focada em renda, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou analisar esses 2 círculos, tá? O círculo 1, eu sei que pode não estar aparecendo aí muito, para quem está visualizando. O círculo 2, ele é maior do que o círculo 1, tá? Então, isso aí, por quê? Porque o círculo 2, ele parte do pressuposto que é uma carteira maior, com mais dinheiro, né? Inclusive, eu até coloquei aqui em cima, ó, o círculo 2, ele é maior do que o círculo 1. Por quê? No círculo 1, eu botei aqui, olha, os ativos e alocação de ativos nas 3 fases, tá? Quais são as 3 fases? Principiante, intermediário e avançado. No principiante, eu estou presumindo que o investidor ou a investidora tenha entre 0 a 18K. 18K é 18 mil. Por quê? Porque aqui eu parto do princípio que a pessoa está iniciando a sua carteira, ok? Ela está comprando, não quer dizer que ela só tem ali 18 mil. Ela pode até ter mais. Eu tenho um cliente agora que entrou, um aluno meu, o último aluno que se matriculou no meu curso. Ele tem mais do que 18 mil, mas ele montou a carteira dele com os primeiros 30 mil, os primeiros 30K. Então, ele se enquadra, esses números aqui não precisa, tá? Isso aqui não é uma ciência exata, tá bom? Isso aqui é só para dar alguns parâmetros aqui para a gente de como, lembra que o tema hoje é diversificar para maximizar, tá? Não quero diversificar por diversificar, porque todo mundo fala em diversificar. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, a diversificação que eu comento aqui, que eu falo, ela é uma diversificação concentrada, é ao contrário de uma diversificação pulverizada. Ah, pô, agora você confundiu a minha cabeça. O que é uma diversificação pulverizada? Diversificação pulverizada é a pessoa investir um pouquinho em Bitcoin, um pouquinho em dólar, um pouquinho em fundo de investimento, um pouquinho na dica do colega de trabalho, um outro pouquinho na dica de um parente que ele ouviu durante o final de semana, e assim ele está pulverizando, não tem estratégia. Tá? Então, esse vídeo aqui eu acho ele muito importante, porque ele começa a dar algumas noções básicas de estratégia de gestão de carteira. Tá? A minha ideia, o meu objetivo é você sair desse vídeo tendo uma noção melhor de como conduzir a estratégia, a gestão da sua carteira de investimentos, tá? Trabalhando essas 2 grandes categorias, a renda fixa e a renda variável, tá? Então, por isso que eu fiz esse círculo. E esse círculo aqui, que vocês estão vendo aqui na minha tela, deixa eu voltar aqui, né? O tamanho, eu botei aqui de 0 a 18 mil para iniciante
e de 18.000 a 180 para o segundo círculo, tá? Então, os tamanhos, só para a gente poder ter essa dimensão, depois eu vou explicar por que eu estou escolhendo de 0, por que de 0 a 18 e de 18 a 180? Depois eu explico melhor. Né? Qual é a impressão? Tem alguma coisa que chama atenção? Tá? Como eu falei, o círculo 2 é maior do que o círculo 1, porque é um tamanho de carteira maior. Enquanto o círculo 1 vai ter aproximadamente até 18.000, pode ser 20, pode ser 25, pode ser 30, como eu falei, né, do meu aluno aqui, que recentemente montou a primeira posição de ações com 30.000, embora ele tenha mais do que isso, e aí ele já dividiu. Por quê? Porque esse lado esquerdo, ele é menor, porque é uma carteira menor, tá? E o lado direito, primeira coisa, o lado direito, onde estão lá aqueles círculos menores e que tem os códigos das empresas, né? Ali você vê TAI 11, Vale 3, Banco do Brasil, Metal Leve, Eletrobras, Ambev, Porto Seguro, Itaúsa, estão todas ali do lado direito. O lado direito, onde estão os círculos, é o lado da oportunidade, ok? Por que estão ali em forma de círculos? Alguns menores, outros médios, outros maiores, porque a empresa é um organismo vivo, orgânico, como células, que vão crescendo, né? Essa é a ideia que eu quis dar graficamente para esse conceito aqui, para conceituar aqui esse gráfico, né? Essa estratégia. Então, o lado direito é o lado da oportunidade, tá? Isso é muito importante entender, porque é aqui onde você vai ter ativos, ações, empresas que vão poder crescer com o tempo, que vão poder proporcionar um rendimento cada vez maior, ou seja, é desse lado que vai surgir a sua renda recorrente, crescente e perpétua. Então, por enquanto, só me acompanha nesse raciocínio. Então, nesse primeiro círculo, para quem ainda não tem muita experiência com o mercado acionário, tem medo das oscilações, tem medo, né, de colocar dinheiro e perder tudo na bolsa, né, esses temores, esses mitos, ou porque já ouviu falar de alguém que perdeu dinheiro na bolsa, ou um parente que perdeu tudo na bolsa, né? Então, esse lado aqui, para quem é iniciante, ele tem que ser a parte menor. Você pode ver que o lado esquerdo, que é o lado da renda fixa, é onde você vai ter aqueles ativos, aqueles investimentos tradicionais que todo mundo conhece, né? O fundo DI, é o banco CDB, é o CDB de banco grande, né? Depois eu vou entrar um pouquinho nas questões estratégicas em renda fixa, também para maximizar os seus rendimentos, né? Tem estratégia para tudo, viu, pessoal? Tem estratégia para renda fixa e tem estratégia para renda variável. Tem estratégia para o lado esquerdo do círculo e tem estratégia, obviamente, principalmente, estratégia para o lado direito do círculo. Então, mas são duas categorias distintas de investimento, tá? Renda fixa é uma coisa, renda variável é outra. De novo, né? Vamos ver se vocês estão aqui me acompanhando. Sendo que o lado da oportunidade de se ganhar dinheiro, de multiplicar o seu patrimônio, de fazer crescer, né, investindo da forma certa, gradativamente, é o lado direito, tá? O lado esquerdo é o lado do cash, é o lado da liquidez, é o lado da segurança, é o lado, né, onde o meu dinheiro ali não vai ter muita oscilação. Eu não vou ganhar muito, não tem muita oportunidade assim, mas é o lado que eu sei que o meu dinheiro está lá. Se eu precisar, eu tenho de onde tirar. Então, vocês podem ver que no círculo 1, o lado esquerdo ele é maior, bem maior do que o lado direito, tá? Porque, de novo, é aquela relação, né, em economia e finanças que o pessoal fala de risco e retorno. Tá? Não quero entrar no economês, eu quero deixar isso aqui o mais simples possível, porque eu quero que você assista o meu vídeo
e saia daqui entendendo alguma coisa. E até com gostinho de quero mais, né? E também que você chegue à conclusão que você pode fazer isso. E você não precisa de delegar ou de terceirizar os investimentos do seu dinheiro para terceiros, para Wall Street ou para Faria Lima. Não, você pode fazer uma gestão muito boa, que pode obter um retorno acima da média, um retorno que seja diferenciado ano após ano, mas não é de qualquer maneira, não é pulverizando. Lembrando que o tema aqui, a oportunidade, ela está do lado direito, tá? Mas você precisa ter um lado esquerdo forte, um lado esquerdo com bastante liquidez, um lado esquerdo que te dê segurança para tolerar as oscilações do lado direito, tá? E nós vamos falar sobre essa estratégia no lado direito, para você entrar no lado direito da forma certa. Você vai entrar gradativamente, você vai entrar nos setores certos, você vai escolher as vacas leiteiras. O lado direito ele está repleto de vacas leiteiras. Algumas você tem um pouco mais, outras um pouco menos, e outras estão ali no meio. Isso é estratégia. A ideia aqui é desenvolver o seu pensamento de investidor. Você sair daquele basicão, você sair da manada, de pensar igual a todo mundo. Senão o meu canal aqui, né, estou perdendo tempo. Se o meu canal não fizer diferença, se o meu conteúdo não fizer de você um investidor ou uma investidora melhor, eu estou perdendo tempo aqui e você também. O primeiro ponto aqui que eu quero deixar bem claro, o lado esquerdo do círculo, quando começa, né, o círculo é menor, ele vai crescendo à medida que a sua carteira for evoluindo, for crescendo, você for fazendo mais aportes, reinvestindo juros e dividendos para ganhar cada vez mais dinheiro, né, mais juros sobre juros, mais dividendos sobre dividendos. Então, no primeiro círculo, você pode perceber que a parte maior do lado esquerdo é caixa. São instrumentos de renda fixa, fundos DI, CDBs. Aqui eu botei as estratégias de renda fixa, pode ser título do Tesouro, pode ser um pré-fixado, pode ser pós-fixado, ok? Então, aí a pessoa pergunta, mas o que é pós-fixado, por exemplo? Isso é importante a gente saber, porque o pós, agora que, né, você deve estar sabendo que os juros estão subindo novamente. A taxa Selic, ela saiu de 2%, está em 7,75% e está caminhando para aproximadamente aí 11% ou 12%. O Banco Central está sendo forçado a aumentar a taxa Selic para combater a inflação, que já passou dos 10%. Então, a ferramenta que o Banco Central tem para combater a inflação é aumentar os juros, aumentar a taxa Selic. Então, quem tem dinheiro na renda fixa e coloca dinheiro estrategicamente num pós-fixado nesse momento, vai se dar bem, porque vai acompanhar essa subida da Selic. Também tem estratégia em renda fixa. Só que o objetivo aqui é você maximizar o seu retorno desse dinheiro que está ali como caixa. Estrategicamente, o caixa tem, assim, uma importância muito grande, porque, vamos dizer, se você precisar de dinheiro, você vai tirar o dinheiro da onde? Você vai tirar o dinheiro do lado esquerdo ou do lado direito? Você vai tirar o dinheiro do lado esquerdo, porque ele está ali para isso. O dinheiro está estacionado ali. Ele está momentaneamente ali. Ele não está parado, ele está ganhando alguma coisa. Por acaso, agora, ele está ganhando mais porque os juros aumentaram. Principalmente se você aplicar em títulos e CDBs que sejam pós-fixados, porque eles vão acompanhar essa tendência de alta.
tá? Porque agora nós estamos vivendo uma tendência de alta. Antes dessa tendência de alta, nós vivemos uma tendência de baixa. Se a gente olhar para trás, desde lá da época da Dilma, do governo Dilma, onde a taxa Selic chegou a bater 14,25%, e de lá até, né, agora na pandemia, a taxa Selic ela foi de 14,25% para 2% ao ano. Olha só, e isso durante 5 anos. Então, durante todo esse período, quem comprou um pré-fixado, olha só que legal a estratégia, não sei se está dando para acompanhar. Durante todo aquele período de Dilma até a pandemia, ou seja, de 14,25% até 2%, a estratégia em renda fixa era aplicar em pré-fixados, porque aí você iria garantir um juros mais alto, enquanto a Selic caía no mundo inteiro. E caiu, assim, além do que a gente imaginava. Caiu bastante. Ninguém imaginou que a Selic chegaria a 2%, né? Eu não pensei que eu iria ver e presenciar isso na minha vida. Mas presenciei, todos nós. Então o mercado é assim, ele surpreende e ele exagera tanto para cima quanto para baixo, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Ele está sempre exagerando, agora tem que corrigir. Aí o Banco Central falou, poxa, peraí, eu acho que a gente baixou os juros demais. Peraí, galera, acho que exageramos a mão, pesamos a mão aqui, vamos voltar agora. Agora, né, a inflação subiu, está assustando, os preços estão mais altos, a gente vai no mercado, no supermercado, a gente vê isso todo dia. Então, peraí, vamos subir. Agora, a previsão, a gente trabalha com um cenário base. A previsão é que a Selic chegue a 11, 10, 12, não importa, tá? Mas já vão ser 2 dígitos. Então, tem espaço para você fazer aplicações em pós-fixado. Mas, olha só, mesmo assim, a renda fixa ela é limitada. O máximo que eu vou poder ganhar talvez seja 13, 14, um pouco, né? Os mais sofisticados e elaborados vão procurar retornos maiores em renda fixa. E dá para achar. Também vai aumentar um pouquinho mais o risco. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Só dar noções aqui básicas de estratégia. Tá? Mesmo aqui com conteúdo gratuito, e eu estou tirando esse material da apostila lá do curso, né? Resultado do trabalho aqui que eu desenvolvi para tentar deixar mais claro e facilitar para os meus alunos o entendimento de como que a gente faz estratégia gerenciando carteira. A ideia é essa, né? O curso, o meu treinamento, a minha mentoria é para isso. É para você realmente poder andar com as próprias pernas e não ficar dependendo de assinatura e ficar mais confuso, né? Não pulverizar a sua carteira e ficar tirando para tudo quanto é lado, né? Seguindo dica ou comprando dica, coisa que o Luiz Barsi recomenda não fazer. E eu também, claro, reinforço, endosso aqui, né? O Luiz Barsi é o mestre, mas estou com ele. E muita coisa que eu aprendi aqui, eu aprendi estudando, né, a gestão dele. Na renda variável, você apenas começou aqui no Círculo 1. Você apenas começou a molhar os pés. Você apenas começou a receber os primeiros dividendos. Você agora está conhecendo algumas das melhores empresas do Brasil e está se tornando sócio delas. Tem aqui Porto Seguro, empresa muito forte no Brasil inteiro. Ambev, todo mundo conhece a Ambev. Eletrobras, Vale, vários setores. Aqui Metal Leve, que é da área de autopeças. Então, e fora as outras que eu não botei aqui, mas você começa a montar uma carteira sólida, conservadora, minimizando o risco, porque você está diversificando e aproveitando as grandes oportunidades que esse lado vai oferecer. Como um dividendo da Petrobras, e não é só a Petrobras. O próprio Itaú vai pagar bons dividendos, talvez não pague 20%, obviamente,
mas mesmo assim vai pagar um excelente dividendo. E esse dividendo, ele é o quê? Ele é recorrente, crescente e perpétuo. Então você começa a fazer um trabalho aqui que, na verdade, vai deixar um legado e pode ficar para sua família, porque esse lado direito é propriedade sua, é seu, você se torna proprietário, sócio proprietário, com participação em várias dessas empresas. E à medida que essas empresas vão crescendo, você vai participando do crescimento e da prosperidade dessas empresas. Por isso que esses círculos menores eles podem crescer. E esse lado direito ele vai ganhando espaço na sua carteira, à medida que a sua carteira como um todo vai crescendo e vai se avolumando. Então, se no começo você tinha 10, 15, 20 mil, talvez daqui a alguns anos você vai ter 100, 200, 300 mil. Então, se quando você tinha 20 mil, você tinha boa parte em renda fixa, vamos dizer que fosse mais do que a metade, 15 mil. Quando a sua carteira chegar a 300 e você tiver 50% de 300, você vai ter ainda 150 mil em renda fixa, que é 10 vezes mais do que você tinha quando você começou. Só que proporcionalmente ela agora representa menos, ela não representa 70%, 80% da sua carteira, como no início. Ela representa 50%, 60%, 40%, não sei, vai depender da sua situação, da sua experiência, da sua faixa etária. Tem outros fatores aqui também. Mas hoje eu quero dar aqui elementos para vocês pensarem sobre a carteira de vocês e quebrarem essa objeção, essa barreira e ficar de fora do mercado acionário e não ser sócio das melhores empresas e não receber dividendos dessas empresas, dividendos robustos. Então, você não precisa ir com muita sede ao pote. Não precisa ser 8 ou 80. Você pode começar devagar. Pode ter uma alocação 70-30, 80-20, 90-10. Ou seja, 90% em renda fixa, mais 10% já começa a molhar os pés. Eu atendi quando era assessor da XP, ajudei muita gente a fazer isso. Hoje as carteiras dessas pessoas já cresceram, já evoluíram. E não precisa ter 90% em renda fixa, porque as ações já cresceram, já pagaram mais dividendos e elas puderam comprar mais dividendos mais ações com os dividendos que elas receberam. Olha só que legal. Aqui é já, quando o lado direito ele se torna maior do que o lado esquerdo, é quando você já se tornou um investidor maduro, um investidor que recebe muitos dividendos, As suas empresas cresceram, se multiplicaram ao longo de 10, 15, 20 anos, e aí você já tem aí, no caso aqui eu coloquei, entre pelo menos 180 mil a 1 milhão e 800. Ou seja, entre 200 mil e 2 milhões, para arredondar os números, para poder ter uma renda passiva, 6 dígitos, Daria 100 mil, 6 dígitos. Acima de 2 milhões você consegue uma renda passiva recorrente, crescente e perpétua de 6 dígitos, ou seja, pelo menos 100 mil por ano. Entre 180 mil e 1 milhão e 800, você tem uma renda passiva de 5 dígitos anual. Acima de 1 milhão e 800, aí é que você consegue aí pelo menos 100 mil reais por ano, que daria uma renda de 6%. E se isso é o suficiente para te colocar numa posição privilegiada de independência financeira, aí você não tem que se preocupar tanto com ter muito caixa. Você tem lá, aí você define quanto que você vai ter 20% em caixa. Eu hoje tenho aproximadamente 15% em caixa, Então, para mim é confortável. Mas, como eu falei, quem é iniciante tem que ter mais em caixa. Não tem problema nenhum você ter 70%, 80%, até 90%, se está começando do zero,
em caixa, em renda fixa. E à medida que o tempo vai passando, você vai, né, conhecendo melhor, tendo as experiências do mercado, quem sabe até consumindo aqui o meu conteúdo gratuito ou se tornando um aluno meu, vai ganhando experiência, vai fazendo parte de uma comunidade que pensa dessa forma. Então, por isso que eu me dedico principalmente a essa comunidade para trabalhar essa questão cultural, de mentalidade, né? de saber o que está fazendo. E aí é ter paciência, porque o resultado vai depender, claro, dos fundamentos das empresas que a gente coloca na carteira. Inclusive, vai ter um vídeo meu que a gente vai olhar os fundamentos e fazer análise das empresas sem planilha. Foi até a dica de um aluno meu que me deu. Então, eu vou encerrando aqui. Foi um prazer, né? Não se esqueçam aí de deixar um like, de curtir, de se inscrever, de deixar um comentário, né? De me seguirem aí. Então, obrigadão, pessoal. Um abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!